Olá, bem-vindo ao canal. Hoje o tema do nosso vídeo é Invisto na poupança, e daí? Será que é assim mesmo que a gente deve pensar? Será que existe algum risco em investir na poupança? Vamos falar também sobre renda fixa e também sobre IPCA. Falando sobre poupança, ela tem um rendimento baseado na Selic. Não sei se vocês sabem o que é Selic, né? Selic é a taxa base de juros do país. Então essa taxa básica de juros do país, ela é determinada pelo Banco Central. Ele se reúne, né, o Copom, chamado Copom, né, que é o Conselho Monetário, vai se reunir e ele vai definir uma taxa de juros. Então o que a gente pode identificar nisso? Então a poupança ela é restringida por essa taxa Selic. Enquanto essa taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% dessa taxa. O rendimento da poupança é limitado pelo valor que é determinado pela taxa Selic. Em 2019, a taxa da poupança foi de 4,34% de rendimento ao ano. Então, se eu tivesse colocado R$ 1.000 na poupança, hoje eu teria R$ 1.043,40. Então, esse seria meu rendimento. Já era a época que as taxas Selic era alta, o rendimento da poupança compensava. Mas a gente tem que se preocupar com uma outra coisa também. Não só com o valor do rendimento, que é baseado na taxa Selic, mas também na inflação do período. Então, se a inflação estiver alta, isso quer dizer que meu investimento não estiver acompanhando pelo menos o valor da inflação, ou seja, eu vou estar mais pobre no final desse período. Por quê? Porque a inflação vai ter comido o meu rendimento. Olha nessa imagem, vocês podem observar que a poupança em 95 teve um rendimento de 40,38% ao ano. Então essa época a poupança rendia bastante, né? E nesse ano de 2020 foi o ano que a poupança menos rendeu. A poupança rendeu 2,11% ao ano. A gente observa que tem caído esse valor de rendimento da poupança. Isso por conta da taxa Selic, que tem limitado o rendimento da poupança. Em contrapartida, já a inflação não tem perdoado. A inflação tem abocanhado grande parte aí dos nossos valores. Essa outra imagem, a gente pode observar que a inflação IPCA, né, o índice de preço ao consumidor, no período de 2020, ele ficou acima do valor da poupança. Ou seja, a poupança teve um desrendimento, vamos assim dizer. Então a poupança rendeu bem menos do que a inflação. Então você não teve ganho acima da inflação, você teve um valor abaixo da inflação. Então isso quer dizer que se você tivesse colocado o seu dinheiro aí debaixo do colchão, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque você teve o seu dinheiro corroído aí pela inflação. Eu queria que vocês olhassem essa imagem agora. Essa imagem é bem interessante, porque se a gente for observar o valor de R$ 100 quando o real foi lançado, e o valor de R$ 100 hoje, já corrigido pela inflação, vocês vão perceber que hoje o valor de R$ 100 vale aproximadamente R$ 16. Então, o que você compra hoje com a nota de R$ 100 é aproximadamente o que era R$ 16 no lançamento do real. Então, isso vocês percebem como a inflação corrói os nossos investimentos. Vantagens da poupança. A grande vantagem da poupança é a liquidez diária. Liquidez é a facilidade com que você pode transformar o seu investimento em dinheiro novamente, né? Você pode utilizar esse dinheiro em cash, né? Ter esse valor no seu bolso. Então, alguns investimentos você tem liquidez diária, ou seja, você investiu e hoje mesmo você quer sacar, você pode. Você saca esse dinheiro lá e pronto. E você tem liquidez em outros investimentos, D mais 1, D mais 2, D mais 30, D mais 60, D mais anos também. Então você investe hoje, só pode sacar daqui a alguns anos. Esse D significa o dia que você pediu para poder sacar esse dinheiro e o tempo que o banco, a corretora, algum lugar que você investiu, vai te devolver esse valor. A poupança tem liquidez diária, ou seja, você pode a qualquer momento sacar o seu dinheiro que está na poupança. Precisei do dinheiro hoje, vou lá e saco. Só que a gente às vezes não observa porque a poupança te permite fazer esse saque de liquidez diária, porém o rendimento da poupança é mensal. Você só rende na data do seu aniversário. Vamos assim dizer que é data, né? A data do aniversário do rendimento. Ou seja, se você investiu no dia 2 de um mês X,
né? Então no próximo mês, no dia 2, vai cair o rendimento mensal. Então se você sacar o seu dinheiro no dia 1º, você perdeu esse tempo todo de rendimento. A poupança tem um rendimento somente no aniversário, que é mensal, na data que você depositou aquele dinheiro. Em 2020 tivemos um IPCA de 4,52%, enquanto que a poupança rendeu somente 2,11% ao ano. Então perceba que a inflação foi quase o dobro do valor que a poupança rendeu, ou seja, você teve um rendimento a metade do que a inflação do período. A meta oficial da inflação para 2021 pelo Banco Central é de 3,75%, enquanto que a meta pela expectativa do mercado ela é de 5%. Então perceba que a inflação de 2021 o mercado já precifica ela como sendo de 5%. O Banco Central colocou a meta de 3,75%. Eles têm uma margenzinha para ajustar esse valor de 1,5% para mais ou para menos, mas a gente sabe que é sempre para mais, né? Assim, é dificilmente ver essa correção para menos. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é IPCA. Ele é feito, calculado mês a mês, através de uma pesquisa que o IBGE faz. Então, o IBGE faz um cálculo mensal em todas as capitais do país. É um cálculo feito através de uma média estatística nas principais capitais e cidades do país. Todo mês é feita essa pesquisa. Porém, você pode perceber que você talvez não tenha gasto com a educação, ou você não gasta tanto assim com o vestuário, talvez você não tenha plano de saúde. Então, assim, a gente pode perceber que isso é feito de uma maneira geral, uma regra geral. Então, talvez, vamos supor que alimento subiu muito. A gente sabe que alimento nessa pandemia subiu muito. Então, será que IPCA para você não foi mais alto do que para outras pessoas que ganham mais e que têm um gasto com todos esses itens? Então, assim, muitas vezes pode ser que sim. Por que isso? Porque a gente percebe que muitas coisas na cesta de produtos, que a gente fala da cesta básica, teve um acréscimo bem substancial. Principalmente transporte, percebe que a gasolina subiu bastante. Combustível, no geral, teve uma elevação bastante grande nesse período. A gente pode observar aí que óleo duplicou de valor, triplicou, feijão. Então, itens da cesta a gente percebe que teve uma elevação de preço que não foi só de 4,3%. A gente percebe aí que teve produtos que elevaram 100%, 50%. Diversos produtos subiram assustadoramente. Como é uma média estatística, talvez para algumas pessoas a inflação foi bem maior do que para outras. Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque muitas vezes a gente se baseia só no IPCA, achando que aquela é uma regra básica e que a gente vai estar dentro dessa regra. Eu acho que a gente tem que fazer um cálculo baseado no que a gente realmente gasta, então não basear só no IPCA. Então muitas vezes a inflação foi muito mais alta para mim do que para uma outra pessoa. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque a inflação vai determinar se o que eu estou ganhando está sendo suficiente para poder eu me manter e ainda ter uma reserva de valor. Perceba que esse IPCA também ele é dinâmico e ele faz uma regra geral para todas as pessoas, como se todo mundo tivesse cachorro, como se todo mundo tivesse plano de saúde, como se todo mundo tivesse todos esses itens. Então a gente tem que ficar esperto, porque muitas vezes esses itens a gente não consome e esses itens tiveram um valor não tão alto de elevação de preço, ou seja, a inflação do período nesses itens foi abaixo do IPCA, e aqueles itens que a gente verdadeiramente consome, que são alimentos, transporte, etc., teve um acréscimo alto de inflação. E apesar dele ter um peso maior no IPCA, talvez na nossa renda o peso dele seja maior ainda do que o que é feito pelo IPCA. Então, devido a isso, a gente precisa se atentar, fazer mais ou menos uma média aí do que foi elevado nos preços dos produtos e dos itens que a gente consome mensalmente. Não só dos itens, mas também da região. Então perceba que o IPCA também tem um peso por região. Por exemplo, a região de São Paulo, ela tem um peso correspondente a 32% do IPCA. E cidades maiores, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem uma porcentagem maior no cálculo do IPCA. Então, se você mora no interior, então você vai perceber que talvez o IPCA não vai abordar tanto o peso para a sua região. Talvez sua região tenha tido uma elevação de preço maior ou às vezes até menor do que nessas capitais. E aí muitas vezes a gente não percebe que o peso maior em São Paulo
E muitos dos produtos que a gente consome vêm de São Paulo, tanto os industrializados que muitas vezes também os alimentícios. Talvez o valor que é feito a pesquisa em São Paulo, na nossa região, tem um valor maior devido ao frete, o imposto, né, o ICMS no seu estado. Então tudo isso vai influenciar diretamente no preço do produto final. E por conseguinte, a inflação, que talvez para você foi mais pesada do que para outras pessoas que moram na capital. Para vocês terem uma ideia, em 94, quando foi lançado o Plano Real, o salário mínimo era de R$ 64,79. Grande parcela da população vivia com a renda abaixo de R$ 200. Então, se uma pessoa tem um carro e na época de 94, R$ 200, a gasolina custava 50 centavos. Isso quer dizer que com R$ 200 você poderia comprar 400 litros de combustível. Pensa aí, né? Hoje a gasolina está acima de R$ 5, então você compra aí menos de 40 litros de combustível. Então a gente percebe que a inflação no período corroeu bastante o valor do real. Você poderia comprar aí 400 litros de combustível, hoje você compra menos de 40. Então quando você for fazer algum tipo de investimento, você precisa ter um pouco de noção sobre isso. Por quê? Porque se você colocou seu dinheiro na poupança e seu dinheiro na poupança está rendendo menos do que a inflação calculada pelo período, isso quer dizer que você está perdendo dinheiro. Então no período você vai ter uma desvalorização do seu dinheiro investido. A gente sabe que o poder de compra de 3 anos atrás é diferente do poder de compra hoje. Por quê? Por causa da inflação. A inflação vai estar sempre mediando toda essa questão de quanto que você pode comprar com o valor que você... Segundo o Infomoney, em um dos seus artigos, a gente pode perceber que os emissores de título de renda fixa, quem toma o dinheiro seu para poder investir em alguma coisa e te pagar o juros, pode ser o governo pega isso através dos títulos públicos, pode ser os bancos, tem aí o CDB, eles pegam o seu dinheiro, emprestam para outros e parte dos juros ele te devolve. E o resto fica com ele como lucro. A garantia que eu tenho é que parte desses investimentos de renda fixa são garantidos pelo FGC. Tem um vídeo também que a gente já falou sobre o FGC, eu vou deixar aqui embaixo. Mas existem riscos além disso, né? Você tem a questão do risco de liquidez, o risco da própria inflação. Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a investir em renda fixa também. Se você investe em um título de renda fixa, também está sujeito à tributação de imposto de renda, que começa a taxa da mais alta de 22,5% e a mais baixa de 17,5%. Isso quer dizer que se você deixar seu dinheiro investido lá num fundo de renda fixa e o seu gerente te indicou, você vai ter que pagar aí 22,5% sobre o seu rendimento, se você deixar o valor abaixo de 6 meses, e aí vai ter uma tabela regressiva de 20%, e se você deixar por mais de 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o rendimento dos seus investimentos lá no banco. Mas esses fundos de investimento, essa renda fixa, tem algum risco? Tem risco sim. Um dos riscos é o chamado risco de crédito. Para que risco de crédito é esse? Se o governo mudar as regras sobre os títulos públicos, ou se a empresa quebrar, né, se comprou um debênture ou um fundo de investimento e a empresa vier a quebrar. Um segundo risco também seria o risco de inflação, ou seja, você investiu em um produto X, né, como nós falamos no início do vídeo, na poupança, e o seu investimento ficou abaixo da inflação, ou seja, você teve um rendimento abaixo da inflação, você perdeu dinheiro, né, você não teve nem uma recompensa do valor que você investiu para acompanhar o que a inflação do período teve de consumo, né, ou seja, que consumiu no valor do seu dinheiro, ou seja, o tanto que você perdeu do poder de compra pelo aquele valor que você tinha investido. E também a gente tem um risco da taxa de juros. A gente sabe que o governo, né, o Copom e o Banco Central se reúnem sempre para poder ajustar essa taxa de juros, que por sinal, no ano de 2020 foi a mais baixa de todo o Plano Real. Então a gente percebe que essa taxa de juros pode ser corrigida para mais, quase sempre vai ser para mais a partir de agora. E aí você pode ter comprado um título público com um rendimento de longo prazo. Nesse período, a taxa de juros foi corrigida para mais, ou seja, o seu título que foi comprado na taxa de juro menor vai ter uma desvalorização no período, ou seja, pessoas não vão estar interessadas em ter uma taxa menor, sendo que a taxa atual subiu. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre títulos públicos no próximo vídeo. Para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai acabar por aqui, então eu espero que tenha ficado claro sobre poupança, os riscos que existem na poupança e se realmente vale a pena.
falamos um pouco sobre renda fixa. Vamos aprofundar mais em um próximo vídeo. E desde já peço que você se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para nos incentivar aí a fazer novos vídeos. E compartilhe com pessoas que você gosta, que você acha que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre esses conhecimentos. E cada semana a gente vai estar publicando um vídeo novo no canal. Agradeço a sua presença até o final desse vídeo e até a próxima.